Assembleia Geral, muito boa tarde. Faltam apenas 2 dias para o referendo que pode decidir o futuro da Grécia na zona euro. Os gregos estão divididos, nervosos, alguns estão revoltados. A escolha é difícil porque ninguém sabe o que vai ser da Grécia a partir de segunda-feira. Está tudo a postos para o referendo. Estas são as campanhas de televisão que entram pela casa dos gregos e os convidam a tomar uma decisão. Nas ruas, o referendo é um novo motivo de decoração por estes dias. E as filas para o multibanco também já são um retrato da crise que se vive na Grécia. No domingo, com uma cruz, os gregos podem estar a decidir o futuro do país na zona euro. A resposta é sim ou é não. Mas para muitos não é uma escolha fácil. Ninguém sabe o que vem a seguir. Há pessoas confusas, outras revoltadas. Είμαι υπέρ του δημοψηφίσματος. Είναι μια κίνηση που κατά τη γνώμη μου προάγει τη δημοκρατία. Θα ρωτηθεί ο λαός να πάρει μια απόφαση. Αυτό είναι καλό. Ανησυχώ, είμαι αισιόδοξη ότι τελευταία στιγμή πίσω από το παραβάν όλοι θα ψηφίσουν ναι. Είναι δύσκολο το ναι, το λέω και ανατριχιάζω, τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Αλλά από εκεί και πέρα, εκτός Ευρώπης δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει μέλλον πια εδώ. Οι προηγούμενοι είπαν κάποια πράγματα, δεν έχουν κάνει τίποτα. Οι επόμενοι δείχνουν έναν ερασιτεχνισμό και είμαι πραγματικά με πιάνει σε μια κατάσταση ζαλισμένος. Περπατάω και πραγματικά δεν μπορώ να σας πω ούτε ναι, ούτε όχι. A única sondagem total realizada desde o anúncio do referendo mostra o não à frente, mas a sondagem mais recente dá o sim a ganhar, embora seja uma sondagem parcial. Mas as sondagens valem o que valem. E a 2 dias do referendo na Grécia, o presidente da Comissão Europeia deixa o aviso. Se vencer o não, o país vai ficar muito enfraquecido. E se vencer o sim, as negociações também não vão ser fáceis. Ainda assim, Jean-Claude Juncker apela aos gregos para dizerem sim à Europa. O presidente da Comissão Europeia foi parco em palavras. Falou apenas para deixar um aviso. A Grécia vai ficar bastante enfraquecida se o não vencer no referendo de domingo. E mesmo que vença o sim, Jean-Claude Juncker antevê negociações difíceis. Even in the case of a yes vote, we'll have to face difficult negotiations. In the case of a no vote, the Greek position will be dramatically weakened. A mesma tese já tinha sido avançada pelo vice-presidente da Comissão Europeia numa entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal alemão Die Welt. Em declarações citadas pela Reuters, o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, acrescentou ainda que o referendo é sobre se a Grécia continua ou não na zona euro e apelou aos gregos para escolherem um voto a favor da Europa. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta. O referendo é decisivo para o futuro da Grécia? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economic.pt, através do e-mail assembleia.geral@economic.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral Bruno Alves, politólogo. Bruno, obrigada por estar aqui. Boa tarde. Antes de mais, o referendo vai clarificar alguma coisa ou aumentar a incerteza na Grécia? Acho que não vai clarificar grande coisa, quer dizer, aliás, como se tem visto até por esta semana, todo este processo é exatamente tudo menos claro e mesmo que o resultado, mesmo que tudo corra bem no referendo, o que, enfim, pessoalmente tenho as minhas dúvidas porque foi um bocado organizado, um bocado à pressa. Quando diz correr bem, diz o quê? Correr bem mesmo no sentido da organização e da forma como as votações vão decorrer. Posso estar a ser muito pessimista, mas não me espantava nada que houvesse assim umas coisas um bocadinho menos limpas, eventualmente, em alguns sítios, que possa haver alguma confusão. A Grécia é um país politicamente complicado, não é? Com muitos partidos muito radicais, há muitos casos de violência política, aliás, como se tem visto nos últimos anos, manifestações bastante violentas, e por isso não me espantava que coisas desse género acontecessem no domingo. Quer dizer, espero que não, mas se acontecerem não me espantava.
Mas pronto, vamos imaginar que corre tudo lindamente e que o resultado, seja sim ou não, é claríssimo e não uma coisa muito, muito próxima. Até que, agora as fundo, sondagens que é o têm que as dado sondagens valores indicam. muito próximos. Mesmo que tudo corra às mil maravilhas, quer dizer, como temos visto, logo no dia a seguir, tudo o que aconteceu no dia anterior pode se tornar completamente obsoleto pelos acontecimentos que por agora são imprevisíveis e, portanto, nesse sentido, não estou a ver como é que vai sair uma clarificação do referendo, porque lá está, é tudo muito pouco, há muito pouca previsibilidade na forma como tudo isto tem decorrido e, portanto, é um bocado difícil nós sabermos o que é que vai sair dali. Na verdade? É uma boa pergunta. Quer dizer, eu acho que a intenção, pelo menos visto um bocadinho à distância, acho que a intenção do governo grego, do Syriza, ao ter convocado o referendo na semana passada, é, no fundo, desresponsabilizar-se um bocado do que quer que aconteça na semana seguinte. Pois a questão está em do que é que eles se querem desresponsabilizar. Será que o que eles pretendem é, no fundo, ceder à União Europeia, manterem-se no euro e aceitarem o acordo e o que isso implica, mas colocarem, no fundo, a responsabilidade da decisão junto dos eleitores e, portanto, para que o governo, junto das fações mais radicais do partido, do Syriza, use, no fundo, o resultado do referendo como uma desculpa para, entre aspas, ceder, ou então, o que pessoalmente a mim me parece mais provável, mas não digo isto com grandes certezas, que a intenção seja precisamente o governo Syriza conseguir provocar uma saída do euro com as consequências, enfim, complicadas que isso terá, pelo menos no imediato para a Grécia. Porquê é que está a dizer provocar? Provocar, porque foi a palavra que me ocorreu, não é com nenhum sentido negativo, não é nesse sentido. Não, é por querer, é por desejar, é nesse sentido. A mim parece-me que o Syriza quer e sempre quis uma saída da Grécia do euro. Mas não o que não quer, abertamente. Exatamente, porque o que não quer, quer dizer, uma saída da Grécia do euro... Quer ser forçada a sair, é isso? Sim, de certa maneira. Para que as consequências negativas que, inevitavelmente, uma saída do euro terá, claro que eles podem achar que as positivas compensam, mas terá sempre consequências negativas. E que o ónus dessas consequências não recaia sobre eles. E como até agora não foram expulsos da União Europeia ou da zona euro pelos seus parceiros, o referendo pode ser uma oportunidade de radicalizar a discussão e colocar sobre o eleitorado grego a responsabilidade dessa decisão. Mas seja qual for, enfim, a verdade, o único intuito parece-me ser um de desresponsabilização pelo que quer que se vá passar a seguir, que eu, como digo, tenho alguma dificuldade em prever o que possa ser. Vamos, Bruno, alargar a nossa conversa também aos nossos telespectadores. Francisco Pinho liga-nos de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Muito boa tarde. Os meus cumprimentos para a senhora e para o seu convidado. Primeiro, a decisão do Syriza de fazer o referendo. O Syriza, bem ou mal, tinha umas propostas. As instituições europeias, bem ou mal, tinham outras propostas. Negociaram. Eram incompatíveis. O Syriza tomou a seguinte posição: ou eu cedo e não cumpro com o meu programa, ou não cedo e eventualmente tenho que sair da União Europeia. Decidiu ir para o referendo. Muitos comentários imbecis, como eu ouvi do Marcos Mendes e de outros comentadores, que isto é não assumir a responsabilidade e passar a responsabilidade para o povo. A democracia é exatamente isto. Não é responsabilizar os governos pelos compromissos que têm com o povo, mas o povo tem que tomar as suas decisões perante grandes problemas. E agora o povo grego tem dois problemas. Ou defende a dignidade deles próprios e vota não, ou pondera as consequências de defender a dignidade e eventualmente volta sim.
Porque o que me tira a dignidade não é como o Sr. Draghi disse, que a Troika tirou a dignidade aos portugueses. Não, a Troika não me tirou a dignidade. Quem me tirou a dignidade foi o Passos Coelho. Porque quando eu tenho uma luta com um pugilista, é certo que levo uma grande sova. Mas isso não me tira a dignidade. O que me tira a dignidade é, se a seguir, eu tirar as sapatilhas e as piugas ao pugilista e lhe for lamber os pés. Ora, o que o Sr. Passos Coelho fez foi a Troika ter-nos dado uma grande sova e ele ter estado de acordo com a Troika, ter ido para além da Troika. Isto é, tirou as sapatilhas e as piugas à Troika e lambeu-lhe os pés. Quanto ao referendo, se é decisivo ou não, devo-lhe dizer, não é decisivo. Os gregos estão lixados, quer votem sim, quer votem não, porque as forças em luta são tão fortes de um lado contra o povo grego que aquilo vai ser desgraçar os povos gregos, ora fora da Europa, ora dentro da Europa. O grande poder financeiro domina completamente e há uma coisa que é certa, os gregos estão lixados. Dentro de 6 meses veremos. Muito boa tarde e muito obrigado. Obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Bruno Alves, pegando nas palavras destes telespectadores de Vila Nova de Gaia, que disse que esta é uma questão de democracia e de alguma forma legitimar. Não há aqui também, como disse, não só Marcos Mendes, mas muitas pessoas, uma falta de coragem por parte do Governo, porque ele foi eleito para decidir, junto das instituições europeias, o futuro da Grécia. Eu não sou nada e está-se a demitir dessa decisão. Eu não sou nada sensível a esse argumento de que isto é devolver a palavra ao povo e que por isso é uma coisa muito democrática. Quer dizer, hoje em dia, a democracia como nós a temos não é propriamente o povo a decidir sobre as questões concretas da governação. Nós escolhemos uns representantes que... A democracia serve para escolher os representantes. Exatamente, durante um mandato escolhem, no fundo, o que é que devem fazer ou não, de acordo com o seu programa. Apesar de tudo, eu até percebo que, por exemplo, o Syriza não conseguisse, como o senhor disse, e bem, cada um apresentou as suas propostas e as propostas eram incompatíveis. Perante essa situação, eu admito que o governo, qualquer governo, não é só este, pudesse, por exemplo, convocar eleições antecipadas e dizer a realidade é esta, nós achamos que devemos, neste caso, cumprir o nosso programa e isso implica isto Era o que lhe aquilo. dizer, há aqui uma questão de mandato, ou seja, Exatamente. Quando o Syriza ganhou as eleições tinha um programa muito diferente daquele que já foi obrigado Exatamente. a ir revendo. Portanto, já não é no Syriza, este Syriza que ganhou as eleições. Até aí eu realmente compreendo e não é só uma questão de compreender, concordo com essa interpretação até esse ponto. Realmente o mandato do Syriza, tal como foi concebido, parece neste momento já não ter validade. Na realidade. Isto apesar de eu achar que o Syriza, lá está, mentiu ao prometer o que prometeu, que o verdadeiro programa do Syriza é a saída do euro. Mas pronto, vamos esquecer essa minha impressão e tomar aquilo à letra. Uma vez perdida a tal validade do mandato do Syriza, tal como ele nasceu, acho que a solução não é propriamente vamos fazer um referendo a aceitar o acordo ou não. Vamos para eleições antecipadas. Mas isso politicamente, a escolha do referendo, em vez de convocar eleições antecipadas, politicamente é uma escolha inteligente, ou seja, vai legitimar um novo Syriza com um novo programa. Eu não acho que legitime, eu acho que o fundamento, ou a intenção, melhor dizendo, era aquela que eu dizia há pouco. É, no fundo, um estratagema, mais ou menos espertalhão, para se tentarem desresponsabilizar, mas que na realidade não dá mais legitimidade para nada. Segunda-feira não terá mais legitimidade? Claro que não. Quer ganho sim, quer ganho não. Claro que não. Primeiro, porque se ganhar o sim, o Syriza, o governo grego, está a fazer campanha pelo não. Portanto, a partir do momento em ganhar o sim... Tsipras vai-se demitir, acredita? Isso não faço a mínima ideia, porque eles já disseram uma coisa, já disseram o contrário, o que já voltaram a dizer o início. Se vai demitir. Agora, se o governo não sei dito se pelo próprio numa entrevista... Esse é outro que também diz uma coisa um dia, outra coisa no outro. Quando, por exemplo, ainda hoje vi aí, aliás, escrito, que ele garantia que havia 100% de hipóteses de haver um acordo
entre as várias partes. Quantas vezes nestes 5 ou 6 meses é que nós já o ouvimos dizer exatamente o mesmo e depois dizer o contrário e verificar-se o contrário? Portanto, essas promessas que eles fazem, honestamente, não me dizem nada. Agora, só para concluir, portanto, em termos da questão da legitimidade que a Marina me perguntou, se ganhar o sim, não ganham mais legitimidade nenhuma porque estão a fazer campanha pelo contrário. E se ganhar o não, ao contrário do que o primeiro-ministro grego diz, não vão ter mais legitimidade para ir negociar, porque aquilo que está a ser votado não é um princípio abstrato de vamos manter-nos na União Europeia ou não. O que está a ser votado é um acordo que estava em cima da mesa a semana passada e que deixou de estar na terça. E que o Schäuble já disse que a proposta do Eurogrupo já morreu. Exatamente. Portanto, o que vai ser votado no domingo é uma coisa que não existe e, portanto, tudo isto é uma grande farsa que não vai ter, na realidade, validade nenhuma. Apesar de ser constitucional. Para ganhar tempo, para perder tempo de um ponto de vista, ganhar tempo do outro? Eu acho que é um bocadinho isso. Portanto, um bocadinho no sentido que eu estava a dizer há pouco e talvez para criar, enfim, uma onda de caos, como tem acontecido, aliás, na Grécia, para ver se daí se gera uma espécie de onda nacionalista / revolucionária da qual o Syriza consiga obter mais apoio. Se eu consigo ou não, não sei. Mas honestamente parece-me que é um bocado essa a intenção. Ou isso, ou é um grupo de gente que não faz a mínima ideia do que anda a fazer. Como também dizia Como também é possível que seja, admite essa hipótese. Cidadão grego naquela peça dizia que eram amadores. Ou são esses tais amadores que esse senhor dizia, ou é gente que sabe muito bem o que está a fazer e que quer provocar este caos. Bruno, vamos ouvir a opinião de Carlos Miguel, Liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre este referendo na Grécia? Vai ser decisivo não só para a Grécia como para a zona euro? Vai ser decisivo e muito importante. E, antes de mais, boa tarde para os dois. Boa tarde. Vai ser muito decisivo e importante. O governo grego sabe o que anda a fazer. E esta situação de andarem a dizer que o governo grego que não sabe o que é que quer, é completamente errado. Eles sabem o que é que pretendem, desde o princípio que disseram que queriam o não. As circunstâncias, aliás, o grupo dos credores anda a fazer o mesmo também. Isto é tudo um jogo, não é? Andam para a frente, depois andam para trás, tanto da parte dos credores como da parte do governo de Cipras. Mas o governo sabe o que anda a fazer. Acho que não é uma passagem de responsabilidade para o povo, é sim a democracia a escolher. Acho que o povo é que deve escolher o que é que quer para ele e não ser obrigado a gramar uma coisa que é dada pelos governantes ou pelos credores. Assim reza a democracia e não estou nada de acordo que seja passar a responsabilidade para o povo. Acho que é uma questão democrática. Quanto ao... acredito que vai haver um acordo. E não posso dizer se vai ganhar o sim ou não, mas acredito que vai haver um acordo não só pela parte geoestratégica da América, que vai obrigar a que haja um acordo e que, de facto, a situação, mesmo que haja ou não é? Quanto ao governo grego, eles sempre pensaram que os povos intervencionados, que é o nosso caso, e a Itália, a Espanha, que os fossem ajudar, não é? Mas estes governos, como foram cobardes, e só pensaram na sua própria barriga, não pensaram na solidariedade da Europa, pensaram só no seu umbigo, deixaram-nos sozinhos a lutar contra os credores, porque se houvesse uma frente dos países intervencionados contra a senhora Merkel, que anda a mandar atualmente na Europa, eu não aceito que uma senhora Merkel mande na Europa toda, e que, como estão-se a vingar do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que levaram tareia dos aliados e agora acorrentaram a Europa economicamente, coisa que eles não fizeram. Quando foi o fim da Segunda Guerra Mundial, eles beneficiaram do plano Marshall, em que foram pagando a sua dívida e não chegaram a pagar conforme o seu crescimento, que não deixam fazer aos países intervencionados, que os espezinham quando eles tentam levantar a cabeça. Portanto, tudo isso me deixa um bocado triste, sabe? E vejo esta situação do povo grego, porque não foi o povo grego só que fez esta situação na Grécia, foram os governantes do Sr. Papa Andreu que se fartaram de papar, como é o próprio nome, não é? E puseram a Grécia nesta situação.
Carlos Miguel, muito obrigada Boa tarde, pela sua muito opinião obrigado. neste Assembleia Geral. Recordo que se quiser participar no nosso programa de hoje, basta ligar, como fizeram estes telespectadores, para o número fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta com o tema de hoje. O referendo é decisivo para o futuro da Grécia? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, para o e-mail assembleia.geral@económico.pt ou também deixar um comentário na página de Facebook do Diário Económico. E vamos também já ouvir outra telespectadora no Chaneves, liga-nos de Rio Maior. Muito boa tarde. Alberto Lima, peço imensa desculpa, Alberto Lima que nos liga de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Sim. Tem que tirar o som do seu televisor. Com certeza. Bom, antes de mais, boa tarde, tanto à senhora, tanto e ao ilustre convidado, pessoalmente. Antes de mais, boa tarde, tanto à senhora e ao ilustre convidado. Tanto à pergunta se o referendo é decisivo para o futuro da Grécia, eu acho que absolutamente. A Grécia aqui, a questão que se está a pôr muito diretamente é se quer continuar no euro ou não. Eu conheço a Grécia, estive na Grécia há 2 anos e meio, mais ou menos, e é um povo que me parece profundamente europeu e perfeitamente comprometido com a Europa e que pretende o euro e a Europa. Penso que este governo do Sr. Tsipras, sinceramente, não foi muito sério. Devia ter logo dito ao que vinha. Ou era dizer, junto das instituições, como ele chama, que não quero, portanto, mais austeridade, não quero qualquer negociação, e sendo assim batia com a porta e voluntariamente saía da zona euro. Em alternativa, quer dizer, o Sr. Tsipras tem que entender que está num país que, perdoem uma expressão, mas que não tem dinheiro para mandar catar o seco, quer dizer, e um governo destes não pode estar a fazer todas as exigências e mais algumas, como, quer dizer, se o dinheiro caísse de uma cornucópia, pronto, e não houvesse qualquer tipo de contrapartida. Isto, como tudo na vida, portanto, é preciso algum bom senso, tem que haver necessariamente contrapartidas e alguma austeridade. Não há mesmo voltar. Eu pessoalmente estou convencido que o povo grego acabará por votar no sim, porque a questão, de facto, será essa. Muito obrigada, Alberto Lima, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Bruno Alves, pegando um pouco nestas palavras, a verdade é que a esta altura, apesar desta crença que o sim vai vencer, há um empate técnico e os indecisos é que vão, de alguma forma, decidir para que lado vai pender. Mas eu estava a ver aqui a folha do referendo para a Grécia e a tradução do texto grego diz que deve o acordo proposto a 25 de junho de 2015 pela Comissão Europeia, FMI e Eurogrupo, composto por 2 partes que constituem a proposta unificada, ser aceite. Na verdade, os gregos não estão a votar nesta pergunta. Estão a votar num sim à zona euro ou num não a mais austeridade. De certa maneira, é isso que na prática as pessoas, ou melhor, é nisso que as pessoas pensam, penso eu, quando vão lá colocar a cruz nessa tal folha. Agora, até isso mostra um bocadinho esta duplicidade e um bocadinho, como eu dizia há pouco, a farsa que este referendo é. Porque, na realidade, mesmo que as pessoas pensem dessa forma quando vão lá votar, o que lá está não é isso. E, portanto, aquilo que estão a legitimar, independentemente de votarem sim ou não, é uma decisão referente que não tem nada a ver problema. Com esta pergunta. Exatamente. Portanto, no fundo, estão a responder a uma coisa que já nem sequer na prática está em cima da mesa. A ser perguntada. E, portanto, isto não vai decidir grande coisa. E para além disso, há um problema que eu acho que é bastante mais grave, é que nós estamos a concentrar-nos demasiado nesta questão mais imediata, quando isto é um problema muito maior, que já estava antes do Syriza e vai continuar a estar. Mas o que é que se reage ao problema se o sim ganhar? Honestamente, não faço a mínima ideia. E se o não ganhar? Também não faço. Porque lá está, quer dizer, qual vai ser a atitude do governo grego em cada um desses casos? Não sabemos.
Independentemente da atitude, depois, como é que os credores e os restantes parceiros europeus vão reagir a essa atitude? Também não sabemos muito bem, embora aí sabemos que seja o um bocadinho mais Juncker previsível. e o presidente do Eurogrupo já disseram que um não pode significar uma saída da zona euro. Mas pode significar... É uma forma de pressão para os gregos, apenas. E depende do que acontecer. Por exemplo, se ganhar o não e depois o governo grego disser vamos então negociar outros termos. Se calhar... Mas não há abertura dos credores para isso, ou lá? Pode haver abertura para uma negociação qualquer, que podem depois não aceitar os outros termos, mas podemos prolongar outra vez tudo isto mais não sei quantas semanas. Com a Grécia sem dinheiro, com a Grécia sem programa de ajustamento, o problema é com a Grécia em dívida ao FMI. Precisamente, o problema é que na Grécia, isto, de facto, o problema está-se a tornar, está a ganhar outra natureza, que é um problema prático de daqui a 1 ou 2 semanas vai deixar de haver dinheiro a sair dos bancos, porque as reservas nos bancos já são, mesmo com os limites que foram impostos diários, a Reuters diz que os bancos gregos têm uma almofada de 1.000 milhões até segunda-feira. A partir daí, quer dizer, quando vai chegar a um ponto em que se não entrar mais dinheiro, e se não for imprimido mais dinheiro, impresso mais dinheiro, o dinheiro que está lá nos bancos vai deixar de existir. E a partir desse momento há um problema complicadíssimo que só se resolve na prática com a emissão de uma moeda paralela. Porque o que é que o governo pode fazer? Pode emitir, no fundo, umas notas de dívida que, na prática, vão formar uma moeda diferente. Podem não ter formalmente essa designação, mas é o que vão ser. Ficam dependentes do BCE, ainda mais. Nem sequer ficam. Aí o que vai começar a acontecer é, na prática, a Grécia sai do euro. Se isso acontecer, se os bancos gregos e o Estado grego começarem a emitir notas de dívida que vão circular como forma de pagamento na Grécia, isso na prática equivale a imprimir moeda própria, o que muito provavelmente... E podem fazê-lo à revelia do BCE? A questão legal aí é que eu não sei se isso provocará um processo mesmo de ruptura jurídica, não é? Com a zona euro, porque sinceramente não sei como é que isso juridicamente funciona. Mas que precipitará a crise de uma forma muito mais grave, isso vai acontecer. Agora, tudo isto, e até ainda um pouco aquilo que o Sr. Carlos Miguel estava a dizer quando falava dos... Bem, primeiro, há aquela questão, enfim, da dívida da Segunda Guerra, mas se calhar não vale a pena estar a falar disso agora, e se calhar pode ficar para outra altura em que haja mais tempo. Mas a questão da Alemanha e dos outros países mais ricos espezinharem os países que estão a ser resgatados ou que foram resgatados. Quer dizer, as coisas não são bem assim, porque é preciso compreender as consequências práticas do que seria, por exemplo, agora ceder à Grécia e no fundo fazer mais um perdão de dívida, um terceiro perdão de dívida que seria feito à Grécia. O euro, enquanto moeda, perderia alguma credibilidade, porque se instalaria na cabeça dos investidores a ideia de que sempre que alguém estiver numa situação de incumprimento como a Grécia, vai-se gastar dinheiro para salvar esse país e, portanto, a credibilidade do euro como moeda associada a regras orçamentais mais ou menos rígidas, perdia-se por completo. E isso tem consequências práticas para a vida das pessoas. Implica uma desvalorização do euro que implicaria perda do valor dos rendimentos das pessoas. Portanto, para nós, portugueses, e para nós, qualquer cidadão de qualquer país da zona euro, resgatar a Grécia tem consequências muito complicadas. Dito isto, deixar a Grécia sair do euro também. Por exemplo, só para falar de Portugal, Portugal tem mais de 1.000 milhões de euros empatados em dívida grega, que se a Grécia entrar em bancarrota e não pagar, nós vamos ficar sem esse dinheiro. Diz que uma Grexit custaria 30 mil milhões à zona euro. A toda a zona euro. Logo aí há um buraco bastante grande. Depois também criaria, tal como o resgatar da Grécia criaria dúvidas sobre a credibilidade do euro, não resgatar a Grécia também. No sentido em que, por exemplo, se a Grécia tiver que sair do euro,
cria-se sempre a ideia de que qualquer país que no futuro possa vir a estar em... Ou que queira, mas que possa... Nem sequer vamos aí. Vamos mesmo só a um país que entra em dificuldades semelhantes. Só a simples ameaça de ter que fazer o mesmo e perante uma situação de impasse, ter que sair do euro, como, lá está, no tal cenário que eu tinha dito, de emissão, no fundo, de uma moeda paralela mais ou menos encapotada, logo aí cria-se essa dúvida e isso faz com que a credibilidade do euro também seja menor, com exatamente as mesmas consequências. Perda do valor do euro e consequente perda do valor dos rendimentos de todos nós. Bruno, portanto, isto não tem solução. Vamos ouvir outra telespectadora, liga-nos também de Lisboa, Ana Gouveia. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde. Olha, eu penso que o referendo é decisivo não só para o futuro da Grécia, mas também para o futuro da Europa. Porque se ganhar ou não, que eu espero que ganhe, provavelmente a Europa vai ter que se comportar de uma maneira menos arrogante do que tem feito até agora. Senão, o que acontece é que provavelmente a Grécia sai do euro. E isso é logo uma grande implicação na Europa toda, na União Europeia. Portanto, se acontecer o não, acontece isso, o que eu acho que é melhor para uma questão de dignidade dos povos e para não haver esta ditadura da austeridade que só tem dado cabo das economias mais pobres. Se ganhar o sim, o governo cai, penso eu, e então irá outro governo que terá tudo da União Europeia, porque a União Europeia, para não ter problemas mais, ao novo governo que vier da cor dela, dará tudo e mais alguma coisa para que a Grécia se mantenha na União Europeia. Bom fim de semana. Muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral e vamos ouvir o último telespectador deste programa. Já não vamos ter tempo para mais chamadas. Liga-nos de Guimarães. Pedro Silva, diga-nos a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Ainda não foi possível estabelecer esta ligação com estes telespectadores, mas vamos fazê-lo em breve. Bruno, aproveito este compasso de espera para lhe perguntar também sobre Ana Gouveia, que disse que, se assim ganhar, o governo cai. É assim tão líquido? Não sei se será assim tão líquido e, acima de tudo, discordo com a análise que a senhora Ana Gouveia fez, porque não me parece que o problema da atitude ou da postura negocial dos outros países europeus e das instituições europeias se deva ao facto do governo ser o Syriza ou ser dos outros partidos. Em primeiro lugar, porque o problema da Grécia, como disse há bocado, aí com toda a razão, o Sr. Carlos Miguel, já vem de trás, vem dos outros governos. E o governo anterior era um governo de coligação entre os... a Nova Democracia aqueles que em Portugal corresponderiam ao PSD e ao PS. Exatamente. E o problema de credibilidade do Estado grego no cumprimento das obrigações orçamentais inerentes à pertença ao euro já vem de governos muito pró-europeus anteriores. E por isso não me parece que seja por causa do Syriza ou por causa da vontade do povo grego, ou por causa de ter um governo mais simpático às posições europeias, que a União Europeia vai ter esta posição ou ter outra. A União Europeia tem a posição dura que tem em relação à Grécia por causa dos constrangimentos que eu há pouco referia. É complicadíssimo aceitar um novo perdão de dívida na Grécia. É complicadíssimo aceitar, por exemplo, um novo programa de resgate. Da saída da Grécia? Honestamente não sei, porque eu, como dizia há pouco, acho que os riscos são gravíssimos em ambas as situações. Agora, compreendo o que está em causa, até porque, por exemplo, imaginemos que há um novo resgate e que, portanto, a Alemanha e a Holanda e esses países todos voltam a pôr mais dinheiro na Grécia. Primeiro, continuam a ter, mesmo que o governo seja muito simpático, continuam a ter, muito rapidamente, continuam a ter dúvidas sobre a credibilidade da ação desses governos. E depois terão uma reação dos seus eleitorados mais nacionalistas,
muito forte contra esse tipo de políticas. E isso cria enormes problemas à União Europeia. Bruno, vamos ouvir agora sim Pedro Silva, que nos liga de Guimarães. Muito boa tarde. Peço-lhe que seja breve. Temos 2 minutos para ouvir o seu comentário. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentos à senhora e ao seu convidado. Eu peço desculpa por ter de voltar um pouquinho atrás, mas na resposta que o seu convidado fez o favor de dar a um cavalheiro que liga ao de Vila Nova de Gaia, e no concernente, efetivamente, à situação específica dos referendos, eu dei uma sensação que ele considera que o referendo da Grécia não se devia fazer nem será válido, ou não encontra validade para ele, porque é um referendo que é feito nas condições em que é feito. Eu pergunto só, será que os referendos feitos na Suíça têm validade e os referendos feitos na Grécia, nestas condições, não têm validade? Não haverá aqui uma dualidade de critérios ao analisar a mesma situação? Muito obrigada, Pedro Silva, pelo seu rápido comentário. Bruno Alves, dou-lhe diretamente a palavra, uma pergunta para si. Respondo muito diretamente. Eu, por princípio, não gosto de referendos. Eu sou um defensor da democracia representativa e, portanto, formas de democracia mais participativa, honestamente, acho negativas. O modelo suíço não é propriamente a minha preferência. Apesar de tudo, há uma diferença substancial entre os referendos que se passam na Suíça, que são sobre questões relativamente pequenas, que dizem respeito a questões muito, muito concretas da vida cotidiana do país ou dos vários cantões, e não são propriamente marcados com uma semana de antecedência, colocando uma pergunta mais ou menos vaga sobre programas incrivelmente específicos que nem sequer estão neste momento a ser discutidos ou que são considerados como em cima da mesa. E, portanto, mesmo não concordando ou não apreciando muito o modelo suíço por uma questão de princípio, apesar de tudo, acho que há uma diferença fundamental ou abissal entre uma coisa e outra, mas realmente referendos não é comigo. Bruno Alves, muito obrigada por ter participado nesta Assembleia Geral, que fica por aqui e que volta segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, bom fim de semana.